Olá, boa noite a todos. É com bastante cansaço e bastante melancolia que eu digo que essa é a mesa de encerramento do nosso ciclo de conversas Atos em Construção, encontro em comemoração aos 90 anos de Augusto Boal. Sejam bem-vindos. Bom, quando abrimos esse ciclo de conversas, dissemos que as plataformas virtuais possibilitavam encontros inesperados, mas este era um encontro mais que planejado, bastante planejado. Não só porque tivemos que lidar com burocracias necessárias, nós que estamos na academia já aceitamos, mas também com a ajuda de dezenas de pessoas, com solidariedade, empenho de convidados, os que estão aqui hoje, os que estiveram nos dias anteriores, sejam eles comunicadores, mediadores, organizadores. Mas, sobretudo, porque, de início, só tínhamos a vontade. E que vontade! Vontade do GTPOL de construir junto, de dar sentido às coisas, de dar sentido às teorias. É curioso que a materialização desse ciclo tenha começado com uma espécie de faxina eletrônica de domingo à tarde. Ao tentar organizar todo o meu material de pesquisa, de pendrive, de computador, encontrei várias correspondências que o Boal tinha trocado com parceiros, com familiares, colegas de trabalho. Entre elas, eu encontrei as cartas que ele escreveu para a mãe, Albertina, quando ele estava exilado. No momento que eu parei para ler essas cartas, o tempo congelou. Porque o que o Boal contava nelas era uma experiência de autoritarismo e truculência política, mesmo que num registro afetuoso e quase que tentando ser otimista, mas que eu percebi que essa experiência de terror, não tinha passado. Uma experiência de terror que o meu corpo ainda sente. Meu corpo de mulher, mas não só isso. Meu corpo de mulher numa academia ou numa sociedade formatada para homens, como se o nosso QI dependesse de gênero. Meu corpo indígena, com brinco pataxó, que é meu e de tantos outros que vieram antes de mim. Meu corpo de brasileira, barbarizado por um tempo de guerra, sem sol e de morte. Ao longo dessa semana, foram muitos corpos que toparam falar sobre Boal, sobre um pensamento que gira em torno da emancipação dos povos, da equidade, da justiça social e do acirramento da luta de classes. Eu agradeço muito aos meus companheiros do GTPOL, ao programa de pós-graduação em estudos linguísticos e literários em inglês, que deu espaço a essa iniciativa e que foi extremamente solidário. O programa da USP, é importante dizer. A incrível, corajosa, admirável professora, doutora Mayumi Lari, que, se não fosse o esforço dela, isso não teria acontecido de modo algum, e que eu tenho a honra e o prazer de falar que é minha orientadora. Aos convidados brilhantes que nos presentearam com seus estudos, seus relatos, e a todos que assistiram e ainda vão assistir essas conversas. Quisemos fechar esse ciclo com uma leitura cênica de vários textos do Boal, alguns inéditos e outros já publicados. Eu estou longe de ter o talento dos artistas que trabalharam nessa leitura cênica. Tive o prazer e a honra de chamar uma colega minha para dirigir, Mariana Maior, competentíssima parceira de jornada da pós-graduação, excelente pesquisadora que concluiu um doutorado incrível. E também alguns atores fenomenais. Mesmo sabendo do talento deles e da próxima atividade,
eu não posso deixar de ler um trechinho do Boal, que sempre nos ajuda nessa caminhada perigosa e necessária. Ele diz assim, é um trechinho do relato dele no Fórum Social Mundial, em 2009. O Boal disse o seguinte: devemos, muito cordialmente, lembrar aos nossos presidentes que a política não é a arte de fazer o que é possível fazer, mas sim a arte de tornar possível o que é necessário fazer. Caminhar não é fácil. As sociedades se movem pelo confronto de forças, não pelo bom senso e justiça. Temos que avançar, e a cada avanço, avançar mais, na tentativa de humanizar a humanidade. Não existe porto seguro neste mundo, porque todos os portos estão em alto mar, e o nosso navio tem leme, não tem âncoras. Navegar é preciso, e viver ainda mais preciso. Entendemos que arte e cultura são formas de combate tão importantes como a ocupação de terras improdutivas e a organização política solidária. Sonho com um dia em que no Brasil inteiro e no mundo inteiro haverá em cada cidade e em cada povoado ou vilarejo um ponto de cultura, onde a cidadania possa criar e se expressar pela arte, a fim de compreender melhor a realidade que deve transformar. Nesse dia, finalmente, terá nascido a democracia. Ser cidadão, meus companheiros, não é viver em sociedade, é transformar a sociedade em que se vive, com a cabeça nas alturas, os pés no chão e mãos à obra. Obrigada, espero que vocês gostem bastante da nossa leitura. Memória escrita e falada. Palavra é ser vivo. Vive em mim, entre pessoas, flutua. Eu não posso dar a minha palavra, posso me dar. Ela sou. A palavra falada, a qual damos a Deus, essa palavra se dissolve em quem escuta e consome. Pronunciada sem retorno. Dádiva. Parte de mim que se despede. Que retorna, resposta é outra palavra, não a mesma. Com a palavra escrita é diferente. Retorna ao escrevente que a cuidou só para si. Retorna nua e pura, como partiu. Leitor, se existir, é contingência. Escrita, a palavra é mais rica do que pronunciada, tem mais personalidade. Contemplando a palavra escrita, o escritor descobre outras, parentes. Algumas amigas, outras se odeiam. Algumas se dispensam cortesias, outras se odeiam. Algumas, amor e ódio, por exemplo, se amam. Inteligência e ditadura se odeiam. Contemplando a imaginação desenhada no papel, pintado o rosto do pensamento, o corpo da emoção. Isto é a palavra. O escritor lembra e imagina. A palavra, ser vivo, respira. Treme em minhas mãos. Diálogo amoroso. É minha. A palavra tem sentimento. Quero que me ame. Preciso cuidá-la para que não ande em más companhias, com palavras que não a merecem. A palavra pronunciada não é jamais a que se escuta. A palavra que leio, a que escrevi, essa é a mesma, traz minhas lembranças, não alheias. Quando leio o que escrevi, falo comigo. Ou me desentendo, outra forma de entender. Sobre tortura e prisão, falei com amigos, jornalistas, desconhecidos, analistas. Queria denunciar, imperativo, entender, urgente e necessário. Todo crime deve ser revelado. Não revelá-lo é crime. Esta é a 4ª vez, 5ª ou 6ª, em que volto ao tema, desenhando em letras. Preciso entender o acontecido. Para que sobrevenha o entendimento, é necessário ver o fato desenhado no perfil da palavra escrita.
Vê-la surgir substanciada no computador, magia eletrônica, ritual em busca de pureza perdida. Quem escreve se purifica, liberta-se, banha-se nu, vendo-se saber o alcance da mão, a longura do pé. Quero saber, escrevo, apreendo, aprendo. No divã lembrei, não basta. O silêncio do analista é palavra que retorna, transformada. Preciso escrever minha palavra, ver a palavra da minha escolha tocar em meus dedos. Saudades da tinta nanquim. Quero me lambuzar de palavras azuis. Trecho de Hamlet, O Filho do Padeiro, Memórias Imaginadas, 2000. Carta credencial. O portador da presente, Sr. Augusto Boal, encontra-se em missão de intercâmbio cultural do Teatro Experimental do Negro, Rio de Janeiro, Brasil, com pessoas e instituições norte-americanas. O presidente do TEM solicita a colaboração que lhe for possível dispensar por parte da imprensa, dos artistas e intelectuais, entidades culturais e dramáticas e departamentos governamentais dos Estados Unidos, para que o senhor Augusto Boal possa se desincumbir da alta tarefa da que está investido nesse grande país. Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1953. Abdias Nascimento, presidente do Teatro Experimental do Negro. Nova York, 10 de 11 de 53. Abdias, o Langston Hughes fez a conferência que eu tinha falado a você. Quando acabou, eu fui lá dentro falar com ele e me apresentei como repórter e como representante do Teatro Experimental do Negro. Bom, de certa forma, eu estou mesmo representando o TEM, não estou? Claro. Então, ele me deu o endereço dele e disse para eu ir na casa dele bater um papo. Ele me recebeu com a maior gentileza do mundo. Me deu 2 livros dele que eu já li, um de contos que tem umas 2 ou 3 histórias que são 2 ou 3 obras-primas. Mas obras-primas mesmo. Histórias humanas que você lê e sente o drama daquela gente. Você fica com pena. Para muitos, uma revelação, qualquer coisa assim. A única coisa que eu conhecia de Langston Hughes era aquela poesia assim. Sou negro, como é negra a noite, etc. Ele me emprestou também uma peça chamada em português Você Não Quer Ser Livre? Ele chama de drama histórico-poético e a história do negro em América, desde que veio como escravo até hoje, em geral relatando episódios verdadeiros. E é escrita em poesia. Resumindo, para ser levado fora dos Estados Unidos, perde muito, porque lida justamente com o elemento histórico. Está confuso? É o seguinte, uma peça que se baseie em fatos históricos brasileiros, relativos à escravidão, por exemplo, historicamente a forma levantada nos Estados Unidos, onde ninguém sabe quem foi a princesa Isabel, etc. A princesa Isabel, para nós, é um símbolo. Você ouve o nome e associa uma série de fatos e emoções. E grande parte do valor dramático da peça do Langston Hughes está nisso, no calor simbólico de nomes como o do John, que a gente pode supor que numa plateia brasileira normal ninguém vai saber quem foi. E a peça lida com coisas que John, no caso, fez. Ao todo, contando essa e o Bendito, ele disse que já escreveu 12 peças e ficou de me emprestar algumas para eu ler. Nós conversamos sobre o Mulato e ele pensava que o Mulato já tinha sido levado aí no Brasil. Eu disse que não, que esteve para ser, que esteve em ensaios e tudo, mas não chegou a ser representado. Então eu fiquei de escrever para você e perguntar se foi ou não foi, o que houve. Eu disse também que eu estava esperando que você me mandasse retratos, inclusive os que eu já tinha pedido a você. E disse que assim que soubesse, eu ia levar alguns para ele. Agora vê se me manda mesmo. Para me enviar os retratos, o que você quiser, você telefona para minha casa e entrega para alguém, porque uns conhecidos nossos vêm aqui para Nova York e podem trazer. Mas isso depressa, porque parece que eles embarcam na semana que vem, lá para o dia 8. Se você encontrar com o Nelson Rodrigues, pergunta a ele se ele recebeu as minhas cartas, porque até agora já mandei 2 e não recebi resposta ainda. Nem sei se elas chegaram. Mas você também não me respondeu.
Então, se encontrar o Abdias, pergunta isso a ele também. Você conhece o Glaucio, não conhece? Me disseram que ele foi filmar na ilha de Marajó. Você não tem encontrado com ele, não? E a Helena? Você que é frequentadora assíduo do Vermelhinho, não tem visto a Helena? Se você vir, me faz um favor, pede para ela me escrever, porque eu não tenho o endereço dela, ok? Lembranças a Leia e a quem perguntar por mim. Ninguém pergunta. Estou triste, como é triste a noite. Plágio. Um abraço, Augusto. Santiago, 23 de janeiro de 1973. Mamãe, oi. Veja só, ainda estou em Santiago, porque os meus papéis atrasaram e só agora ficaram prontos. Amanhã sigo viagem. De qualquer maneira, espero voltar a Buenos Aires antes do dia 20 ou 25 de fevereiro. Aqui no Chile eu tenho muitos amigos e aproveitei bem o tempo para conversar. De mais conhecido tem aquele cantor, Geraldo Vandré, o autor de Disparada. Os outros são da filosofia, ciências sociais, etc. E tem o pessoal do teatro chileno. Imediatamente, um grupo me pediu para trabalhar com eles. O grupo se chama Aleph, e este ano eles vão ao Festival de Nancy. Trabalhei 3 dias ensinando exercícios do tipo que a gente fazia no Teatro de Arena, em São Paulo. Encontrei também outro grupo teatral de colombianos e equatorianos. Parece que o pessoal do teatro viaja bastante por aí. Sempre que eu puder, lhe escrevo, mas não estranho se não receber carta nas próximas semanas, porque como eu vou ser jurado de um concurso de teatro, vou ter uma quantidade enorme de peças para ler. E quando o trabalho aumenta, as cartas diminuem. Mas com muito ou pouco trabalho, não importa. Eu sempre penso na senhora e em todos daí de casa. Muita saudade, um beijo para a senhora e abraço para todos, de Augusto. PS. Já vai fazer 3 meses que eu não bebo, descontando um pileque de Natal e outro de Ano Novo. O vinho chileno é sensacional, mas eu tenho resistido. Lisboa, 26 de março de 1977. Mamãe, voltei da Itália e quinta-feira já viajo outra vez para a França e Suécia, só por 5 dias. Esse bilhete é só para mandar um recorte do jornal italiano que diz assim: participarão algumas das pessoas mais representativas do teatro experimental no plano mundial, entre eles Eugênio Barba, Henrique Buenaventura e Augusto Boal. Vê só, estou sendo considerado personalidade mundial, não é pouca coisa. Logo, escrevo de novo. Beijos, Augusto. São Paulo, 4 de março de 1978. Boal, acabo de escrever 26 laudas sobre você. Misturei Liege e Paris num longo artigo-reportagem para a revista do Enio. O milagre vai sair em breve. Escrevi um projeto de edição do teu teatro. Acabo também de escrever A Orelha. Tento retomar as coisas. Velho, está fervendo o país. Fervendo mesmo. Tenta ler o movimento aí. Estão sendo reveladas coisas inacreditáveis, até para mim, que já sabia delas. Essa semana o estouro é a descoberta do sítio do Fleury, onde muita gente foi morta. Está em todos os jornais e revistas. O movimento está com material fantástico. Parece descoberta de campo de concentração. Aguardamos o 15 de março, mas ferve tudo. O movimento político de São Paulo é vivo. Já fui procurado por inúmeros grupos do MDB e a gente está pensando num milhão de coisas. Falta gente. Meu carro já desfila pelas ruas com puta cartaz da anistia. São muitos os carros assim na cidade. A imprensa está tendo um papel inacreditável, mas a reação oficial é sutil e perigosa. Existe hoje o que chamam de patrulhas ideológicas criadas um pouco na base da esquerda a combater o Glauber, que infelizmente parece que passou para o outro lado mesmo. Me parece que também o Zé Celso está fazendo o jogo da loucura do poder. Mas as patrulhas são falsas. Na verdade, é a direita que se disfarça e está criando um fantástico jogo de nos dividir todos, jogar uns contra os outros. Cuidado com a revista Isto É, que pode te procurar para alguma entrevista. Estão tentando envolver muita gente na base de um sensacionalismo perigoso. Na semana passada, tentaram fazer o Guarnieri se colocar contra a dramaturgia, na base de criar uma espécie de onda de que ele é o único grande autor. Ele percebeu o jogo, estavam inclusive tentando fazer ele te atacar. Ele pulou, recusou, esbravejou. A barra pesa,
mas o debate ideológico em todos os campos, não só na intelectualidade, é foda, mas necessário, e vai ser preciso estar atento e forte e unido. Está bom aqui, mas dá saudades da neve e do balé também. Mário dirige um novo texto do Plínio. O Zé Celso vai montar Os Sertões. Vou para o Rio para a estreia do Murro em Ponta de Faca. Você ganhou o prêmio Mambembe do Ministério da Educação e Cultura. Em certo sentido, acho que coloca o poder na parede mais que o prêmio Molière. Vão te chamar para receber o prêmio? Afinal, é um prêmio oficial do governo. Sábado me telefonou contente, acha que o governo vai ter que se definir. Saiu meu livro sobre o Marquês de Sade. Até. Beijo para Cecília, abração para o Fabiano e Julián, idem para os amigos. Escreve. Fernando Peixoto. Trecho de Milagre no Brasil, publicado no exílio de Boal em 1976, na França. Quando terminei de me despedir de todos, dei a volta no corredor e olhei para minha cela, pela última vez, pela janela, mas agora já do lado de fora. O magro continuava falando, falando, falando. Eles nos queriam matar a todos. Mataram muitos. Uns morreram de bala, outros morreram de medo. O Brasil se transformou em um enorme cemitério. Parecia que os homens saíam de suas casas e se dirigiam sozinhos às suas sepulturas. Os que já estavam mortos, aí apodreceram. Os que estavam moribundos, ali endureceram. Parecia que todos estavam mortos, bem mortos. Mas alguns começaram a dizer baixinho: eu estou vivo, eu estou vivo. E outros ouviram a voz que dizia que estava viva e de repente começaram a dizer baixinho, primeiro bem baixinho: eu estou vivo, eu estou vivo. E outros escutaram e agora já são muitos os que estão vivos, dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo. Já são muitos os que estão gritando que não estão mortos, que estão vivos. Já são muitos os que estão fazendo coisas de vivos e não coisas de mortos. E esses que já são muitos estão aumentando. Já são muitos mais companheiros. É certo que a gente não deve ser otimista demais, mas já existem muito mais que estão dizendo e fazendo coisas de vivos, estão vivos. E esse é o milagre. O milagre no Brasil. O povo está vivo, bem vivo. Muito cedo, os assassinos que pensavam que seria impossível matar o povo, muito cedo esses assassinos vão perceber que os mortos são eles. E que já aconteceu um milagre. O povo inteiro, o povo vivo, gritando: eu estou vivo, eu estou vivo. Fui embora para casa. Se me lembro bem, eu estava contente, muito contente. Não quero fechar meus olhos, não penso na morte, eu quero viver. Preciso desvelar o que me vai na alma. O passado não se apaga. Se esquecido, esconde-se como úlceras. Por isso escrevo, falo, quero arrancá-lo de mim, estendê-lo ao sol. As ditaduras militares foram-se, ficaram as econômicas. A tenebrosa noite latino-americana, cansada do escuro, amanheceu. Mas antes que nasça o dia, já se vislumbra a noite. Já se inventou a globalização que nos vem criar o desemprego, destruir as mínimas seguridades sociais, primeiras vítimas da repressão econômica. A globalização impõe o desejo do mercado, a mediocridade. Bruxas e demônios fervem suas caldeiras. Escrevo em dezembro de 1999. As bruxas econômicas estão à solta. Vê aí o 2000. Ainda não se fez dia e já é noite. Teatro é luz, alvorada. Em épocas como a nossa, afirmação de identidade. Não nos deixemos globalizar, fagocitar, robotizar. Sejamos quem somos. É preciso coragem para ser quem se é. Sei que meu nariz é grande e minhas orelhas desiguais, mas sei que sou assim. Esse sou eu. Não me entrego. Teatro é desejo, luta corporal, defesa pessoal. Teatro, se fala a verdade, propõe a busca de si mesmo, a de si nos outros e a dos outros em si. Propõe a humanização do ser humano. Isso não se faz sem luta. Hoje, teatro é uma arte marcial.
Hamlet e o Filho do Padeiro, Memórias Imaginadas, Augusto Boal. Para fechar essa atividade, a gente vai compartilhar um vídeo com as imagens do próprio Boal, com ele falando. E eu quero agradecer aqui a presença da Cecília Boal, do João Filho e da Mariana Diniz, agradecer a Patrícia e toda a organização do evento. E um minuto que eu vou compartilhar aqui. É importante dizer que esse vídeo foi feito, organizado pelo próprio Instituto Augusto Boal e está disponível na internet. Quando eu digo que é aquilo que a gente conhece de nós, toda criança sabe disso. A criança começa a aprender a viver no mundo fazendo teatro. É depois disso que a repressão da sociedade, todas as sociedades, elas são, em muitos sentidos, repressivas. É depois disso que a criança começa a pensar que isso é brincadeira de criança e começa a levar a vida mais a sério. Mas ao levar a vida mais a sério, deixa para trás esse instrumento de comunicação e esse instrumento de conhecimento tão valioso como é o teatro. Então eu explicaria dizendo assim, é uma volta à infância, mas agora na idade adulta. É trazer daquilo que a gente perdeu na infância o que a gente tinha de melhor, que era a criatividade, a capacidade de inventar uma cena e depois transformá-la em realidade. É isso. Ele sabe a minha senha, mencionar. Ele que voltei, preparar a tropa. Almirante inglês, já montei vossa chalupa, desmonto desta vez. I have only one dream, is to dream all my life. That's my only dream. I would like to go on dreaming. I want to not to accomplish, because to accomplish is fear, not to accomplish, to go on. To go on. There's a poet, a Spanish poet, Antonio Machado, who says, the path does not exist. The path you make by tread on it. By walking, you make the path. So we don't know where the path leads, but we know the direction of the path that we want to take. That's what I want, not to accomplish, but to follow. E ninguém ensina nada se não aprende. E não aprende se não ensinar. Boa noite a todos e todas. Foi um grande prazer. Até uma próxima. Viva Qualificativa, não a crítica inteligente. Viva o Augusto Boal. Foi bem nessa